Senhoras e senhores, boa noite novamente. Retornamos à tribuna depois da nossa fala sobre a questão do requerimento apresentado. Quero agradecer aí pela aprovação, apesar que essa casa tenha aprovado todos os requerimentos, seja de situação ou de oposição, tudo por unanimidade. Isso demonstra o caráter de transparência que nós da bancada, seja de situação ou oposição, estamos dando nas necessidades que os vereadores têm de informações. Eu só assim me coloco à disposição de ambas as bancadas, mas também individualmente, vereador Getúlio, de cada vereador que precisar de informações do Executivo, porque nós sabemos que o requerimento ele tem um período para maturidade dentro do processo do Executivo para ser elaborado, a forma de resposta também. Então eu quero aqui me colocar à disposição de algumas situações, muitas vezes nós conseguimos diretamente do Executivo, sem a necessidade de apresentarmos requerimento e todo esse processo. Então eu quero me colocar à disposição de ambas as bancadas para que possamos estar trabalhando, porque de repente é mais rápido irmos pessoalmente, vereadora Tereza, ir lá e requerermos, analisarmos os documentos, tirarmos as cópias que fizerem necessário. Porque muitas vezes o requerimento, dependendo da situação, demora 15, 30 ou até mais dias. E aí vem todo aquele desconforto. Então, fazendo essa fala inicial, nós começamos aqui informando aqueles que nos acompanham através do rádio e outros meios de comunicação, como também vocês que estão presentes, se tiverem conhecimento dos beneficiários do Bolsa Família, está aberto o período de recadastro para aqueles que recebem o Bolsa Família. Só que eles têm que fazer a contrapartida, que é o comparecimento à unidade básica de saúde mais próximo da sua residência para fazer o acompanhamento de saúde, que consiste em acompanhamento do calendário de vacina dos filhos para o crescimento e desenvolvimento dessas crianças menores até 7 anos, como também acompanhamento daquelas que são gestantes e mulheres até 49 anos. Então, fique aí essa fala, se você conhecer ou for beneficiário do Bolsa Família, tem um período aí específico, que é do dia 8 ao dia 9 de junho, para comparecer na unidade básica de saúde, para fazer o acompanhamento, e as famílias que não fizerem, terão aí supostamente cancelado temporariamente o seu cartão do Bolsa Família. Então é uma questão de utilidade pública. Mais uma vez eu informo a questão do REFIG, que é o refinanciamento da dívida, que se encerra agora dia 31 é um domingo, ficando o dia de sexta-feira para o prazo aqueles que tiverem débitos com o nosso município. Eu sempre digo isso porque nós somos procurados sempre daqueles que têm dívida com o nosso município. Quando que vai ter a isenção dos juros, quando que vai ter a isenção das taxas e assim por diante. E vai acabar, eu tenho certeza que o mês que vem, quando acabar, vai vir alguém perguntando: tem condições de abater os juros, a multa do meu IPTU, do meu alvará de licença, e assim os demais tributos municipais? Então eu apelo àqueles que tiverem dívida com o Executivo, seja dívida a menos ou dívida ativa que é superior a 5 anos, que procurem fazer a regularização e aproveitarem a oportunidade dessas isenções que se fazem presente. Outra informação que eu quero passar aqui para conhecimento: acabou o período de inscrições para aqueles que querem ser candidato para as eleições do Conselho Tutelar no nosso município. Foram 14 inscritos, senhores vereadores, que vão estar aí sendo apresentados como candidatos a conselheiros tutelares para o próximo período. A eleição está prevista para o dia 4 de outubro. São 14 nomes, eu não vou ler os nomes aqui, mas está disponível no site da Prefeitura. Lembrando que esses nomes, caso algum cidadão quiserem fazer algum tipo de impugnação dos inscritos, fiquem à vontade, podem procurar os órgãos competentes para que fazer a devida análise de impugnação, se é que existir algum ato ilícito ou coisa parecida desses 14 pretendentes. E nós, vereadores, somos os agentes principais da análise desses nomes que estão sendo propostos como os candidatos a conselheiros tutelares. Então fica aí a informação para que possam fazer o devido acompanhamento. Como já foi falado, lido pelo senhor secretário,
quero reforçar que na próxima quarta-feira, às 19h30, nós teremos a prestação de contas do primeiro quadrimestre do Executivo Municipal e da Câmara Municipal, onde o prefeito, o presidente da Câmara e assim a sua equipe técnica estará prestando contas daquilo que foi gasto os recursos públicos, janeiro, fevereiro, março e abril, como também especificamente da Secretaria de Saúde. Então fique aí a informação, aqueles que quiserem acompanhar. E uma outra notícia que eu acho que os senhores vereadores acompanharam, e eu quero chamar aqui a atenção, quem sabe a gente pode aí fazer um trabalho diferenciado, apesar que a segurança pública é de responsabilidade do Estado, e não do município, e nem do governo federal, a fronteira é do governo federal, e aí é corresponsável. Matéria vinculada recentemente na mídia municipal, estadual e nacional, coloca Guaíra como a 8ª cidade mais violenta do Brasil. Eu disse, Guaíra, a 8ª cidade mais violenta do Brasil no período 2002-2012, pelo mapa da violência da Secretaria-Geral da Presidência da República. E no Paraná, nós somos o 2º município mais violento em termos de mortes. São 82 mortes por arma de fogo a cada grupo de 100 mil habitantes. Lógico que é uma matemática, Guaíra não tem 100 mil habitantes, mas é matemática feita pela Secretaria-Geral da Presidência da República nesse mapa. Consta aí Guaíra como a 8ª do Brasil e a 2ª do Paraná. Logicamente que pega o período daquela chacina que teve lá naquela região da faixinha, aonde ali, salvo engano, foi 15 que morreram nesse período e está computado aqui. Mas é um dado preocupante e esperamos que consigamos, no próximo índice, ter uma diferença para melhor para o nosso município. Quero falar da minha indicação que estou apresentando hoje, senhoras e senhores, onde nós pedimos ao Executivo Municipal o estudo para a implantação na região do Incluso Louveira, Rancho Alegre e Oliveira Castro, de um abastecedor comunitário de concreto armado agroquímico com capacidade de 50 mil litros. Esse pedido é dos moradores dessa micro-região, onde reclama que a distância que eles estão percorrendo para abastecer os seus equipamentos e assim usarem na lavoura é uma distância acima de 6 quilômetros. Eu fui procurado por alguns agricultores que nós temos contato. Segundo eles, são 20 agricultores que serão beneficiados, total de 1.200 hectares. Então fique aí esse pedido ao Executivo, já dialoguei com o secretário de Agricultura e nós iremos acompanhar essa ação para quem sabe aí também possamos ter mais um abastecedor instalado no nosso município e na próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento Rural eu vou estar participando e vou apresentar também para que o Conselho possa apoiar esse pedido que nós estamos encaminhando aí ao Executivo Municipal. Se me permite, o vereador Oswaldino, sobre a questão do pronunciamento aqui da questão da Unipar, relatar que eu também tenho acompanhado nos bastidores, vereador Oswaldino, esta necessidade que a Unipar vem trabalhando, não de agora, desde 2009, e os vereadores daquela época vão poder me confirmar aqui, aonde nós fomos convidados, Rogério e demais que estão presentes nessa sessão, pelo ex-prefeito Manuel Cuba, numa reunião técnica com a Unipar, a equipe jurídica da Unipar de Umuarama, a equipe jurídica do então prefeito na época, aonde ele apresentou que a Unipar queria, já naquela época, em 2009, receber por doação, volto a repetir, receber por doação aquela área total que hoje está incomodado de uso da Unipar. Então, o relato do vereador Oswaldino aqui, não estou dizendo que eu seja contra, que eu seja a favor, eu não conheço os trâmites daquilo que está sendo encaminhado através de requerimento à Unipar ao Executivo, não conheço o parecer jurídico apresentado também pela Unipar, mas sei de que é uma reivindicação desde 2009, quando nós estivemos em reunião com o Executivo Municipal. Na época, em 2009, pode ter mudado o encaminhamento jurídico da Unipar, mas o Executivo da época, o prefeito Manuel Cuba, disse que não iria fazer o projeto de lei encaminhar para a Câmara, porque ele não tinha respaldo jurídico da sua equipe
jurídica, mesmo a Unipar, segundo na época, dando subsídio, vereador Beto, à equipe jurídica do executivo da época. Então, a Unipar tem aquela área, senhoras e senhores, incomodada de uso. Vereador Almir, tem mais 1 minuto, suas conclusões finais. A Unipar perde a doação definitiva daquele quarteirão todo e mais aquele outro segmento ao lado. Então, eu quero dizer novamente, eu não estou dizendo que eu seja contra ou que eu seja a favor. Nós precisamos se embasar naquilo que está sendo apresentado pela Unipar, analisar o jurídico apresentado pela Unipar e aguardar o posicionamento jurídico do nosso município. Só que a responsabilidade jurídica é de uma única pessoa, do prefeito do CPF, porque é o prefeito que é denunciado lá no Ministério Público, o prefeito que é chacoalhado pelos 4 cantos, que é corrupto, que o prefeito é isso, que o prefeito é aquilo, quando nós vamos lá fazer as denúncias no Ministério Público, ou o cidadão vai e o promotor faz a devida ação. Então vejam o trâmite do processo jurídico que é toda essa ação. Quero dizer que eu me coloco à disposição da Unipar, do Executivo, quero conhecer todo o processo para debatermos em audiência pública, para ouvirmos a comunidade e assim Requerimento número 13 de 2015. Os vereadores que o presente subscrevem, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem, após ouvido o plenário e aprovado, o envio de ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fabian Percy Vendrúsculo, solicitando que se verifique a existência, encaminhe a essa Casa de Leis no prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 29, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, cópias do processo de licitação ocorrida nos anos de 2009 a 2012, que tenha por objeto as seguintes contratações: agência de publicidade, revista de divulgação do poder executivo naquele período. Requer também cópias dos contratos firmados com essas empresas, bem como cópia das planilhas de ações desenvolvidas pelas agências contratadas, bem como planilha de pagamento sobre essas ações. Justificativas. A presente solicitação se faz necessária para sanar dúvidas existentes em relação ao processo de licitação e desenvolvimento de ações de agências contratadas para divulgar as ações realizadas pelo executivo daquela época, certo de poder contar em vosso apoio e interferência em relação ao assunto em pauta. O Poder Legislativo, através dos vereadores que se subscreve, antecipa seus agradecimentos e reiteram expressões de altas estimas e distintas considerações. Vereadores autores: Almir Bueno, Ademilson Simeão, Franciele de Lima Danelon, Getúlio Benites Centurião, Rossano França Triquez, Tereza Camilo dos Santos e Valberto Paixão da Silva. Nesse momento, coloco o requerimento de número 013/2015 em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Almir Bueno. Senhoras e senhores, meu boa noite, meus cumprimentos a todos os presentes, aqueles que acompanham através do rádio e da internet, os nossos pares presentes nessa sessão, meu boa noite, meus cumprimentos a todos. Rapidamente, tratando do requerimento, nós apresentamos esse requerimento com o apoio da bancada de situação já denominada pelo secretário, solicitando a cópia dos empenhos, como também a agência de publicidade, que deu ênfase na publicação de 2 revistas no período 2009 a 2012. Estamos fazendo esse requerimento em virtude de que, verbalmente e em contato com os setores competentes do Executivo, não foi encontrado nenhum processo de aquisição dessa revista no período de 2009 a 2012.
Então, nós ficamos assustados quando não houve internamente nenhum processo de aquisição dessas duas revistas por parte do Executivo. A partir disso, não tinha outro meio senão apresentar um requerimento para que, se for o caso, seja comprovado através de ofício que não existe o processo, ou foi extraviado, ou algo nesse sentido. E aí nós estamos inserindo também a questão da agência de publicidade. Nós queríamos ter esses dados na mão para que pudéssemos fazer uma comparação, já que está em debate no nosso município, aqui no Poder Legislativo, o custo, a publicação, o efeito, o resultado, os nomes que foram colocados nessa revista e assim as demais situações que o Ministério Público encaminhou para a ampla defesa do Executivo. Nós queremos fazer esse comparativo. Eu acho que um momento é para isso. Nós não tínhamos a intenção de trabalharmos essa questão de imediato, mas em virtude de diligência interna lá, não temos conseguido o processo em virtude de que não se encontrou, ou não existiu, ou foi extraviado, nada mais do que apresentar um requerimento pedindo e que o Executivo nos responda, se for o caso de que não houve o processo de licitação, foi extraviado o processo, ou uma resposta bem fundamentada por parte do jurídico, para que possamos fazer a devida análise e aí tomar os encaminhamentos que se fizerem necessário. Então, eu peço o apoio dos senhores vereadores na questão da justificativa desse requerimento, para que seja, nesse sentido, aprovado pelos senhores vereadores. Seria isso, senhor presidente. Ok, essas foram as considerações do vereador Almir Bueno. Nesse momento, continua em discussão o requerimento 013/2015. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifesta. Aprovado por unanimidade. Nós retornamos, e vou tentar usar em 3 minutos, se for possível. Só para fazer um relato, eu tive novamente conversando com os professores, vereador Rossano, vereador Sandro, vereadora Miriam, vereadora Rosana, que até agora o governo do Estado não encaminhou ainda, Getúlio, o projeto para a Assembleia Legislativa da correção dos servidores públicos estaduais, especificamente da classe dos educadores. Então, os educadores estão pedindo só a correção, 8,17 desse período. O governo queria mandar um de 5%. Veja bem, 3% a menos o governo do Estado quer dar de correção, não estamos dizendo de aumento aos professores. E aí algumas pessoas perguntam por que os professores estão em greve. Nós, vereadores, tivemos a nossa correção de 7,17%. Aqui de Guaíra. Os servidores públicos do município teve a sua correção lá em dezembro de 5%, relativa ao período de 8 meses. E aí nós vemos no noticiário que agora o governo está ameaçando descontar as faltas dos professores, além de não mandar o projeto, que agora está vendo que vai perder, não vai ser aprovado a 5%, vai ser rejeitado, a bancada já rachou, sabe da responsabilidade que é votar esse projeto. E aí nós vemos algumas situações desse período do governo estadual, do ano passado para esse ano, e não é só o governo estadual, o governo federal também cortou agora quase 70 bilhões do seu orçamento, educação e saúde, teve cortes. Mas o nosso estado, especificamente, para entrar nessa pauta, nós tivemos um aumento do IPVA, sabe de quanto? Quem pagou IPVA sabe de quanto foi. No mínimo 40% de aumento no IPVA. Na conta da água, 12,5%. A conta de tarifa de luz, a mais alta correção do Brasil, 38,8%. Nós temos o pedágio mais caro do Brasil no Paraná. E eu descobri esses dias, vereador Sandro, que o pedágio mais caro do mundo por quilômetro rodado é no Paraná. Vocês sabiam que o pedágio mais caro do mundo está aqui no Paraná, por quilômetro rodado? É. E aí nós tivemos o aumento da alíquota do ICMS, de 12% para 18% até 25%. Nós tivemos aprovado auxílio moradia para os juízes, promotores, procuradores, conselheiros e auditores, 4.377 de auxílio moradia.
para esses senhores. Não quero entrar no mérito. Né? O salário do governador foi reajustado. Eu tenho aqui o índice de quanto foi reajustado. 14,6% o reajuste do salário do governador. Dos deputados, 26%. Está aqui. Né? E aí os professores querem 8,17% e o governo quer dar 5% para os professores. Então eu faço esse comentário mais uma vez para deixar meu apoio aqui aos professores, ao segmento dos servidores públicos do Estado, pedir a compreensão dos alunos, a compreensão dos pais, que nesse período está com os filhos em casa e já vai fechar quase um mês dessa greve dos professores. Mas nós temos que compreender toda essa análise da onde o governador quer mais uma vez achatar o servidor público estadual. E aí a gente vê, né, as denúncias. Semana que passou, um auditor da Receita Estadual preso, relatando de que foi 2 milhões de reais na campanha do Beto Richa. Tem mais. E aí agora nós vimos aqui que o Ministério Público investiga uma denúncia que a mulher do Beto Richa, do PSDB, a Fernanda Richa, também levou 2 milhões para articular, estou dizendo que não foi provado. O Ministério Público fez a ação, como está aqui. Vamos colocar, ninguém está condenado. 2 milhões para intermediar com o seu marido a nomeação de cargos mais elevados dos auditores. São mais 2 milhões, certo? E agora nós vimos mais uma situação que eu vi hoje de manhã, de que a 4ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, né, condenou o governador Beto Richa a devolver 2 milhões de reais por contratação emergencial de aeronaves em 2011. Ele contratou aeronaves em 2011 sem licitação da empresa Aerisul. Vereador Almir, tem mais 1 minuto, suas conclusões finais. E o que relata a Aerisul é a mesma que forneceu por doação à campanha do Beto Richa, Rossano, os helicópteros, as aeronaves para ele viajar o Paraná todo. E já em 2011, depois das eleições, ele fez um contrato por dispensa de licitação com a empresa. E agora foi condenado a devolver 2 milhões de reais para os cofres públicos do Estado. E tem mais uma. Richa quer vender fatias da Copel e da Sanepar. Hoje de manhã, na Gazeta do Povo. Não sei se vocês estão lendo a Gazeta do Povo. Richa quer vender fatias da Copel e da Sanepar. Não vai me dar tempo para falar isso agora, mas na próxima sessão nós vamos debater a intenção do governo de vender algumas ações do Paraná, da Copel e da Sanepar também, denunciado na Gazeta do Povo. Seria isso, senhor presidente, nós voltamos na próxima sessão.